a gente morava, quando era criança, eu morava num cômodozinho muito pequeno. Minha mãe, meu pai, eu e meus irmãos. Podia estar pingando ali, porque a goteira lá não era goteira não, entendeu? Era tipo um chuveiro mesmo. Chovia firme lá, e minha mãe e meu pai colocando o balde, e eu tava lá fazendo graça, brincando, imitando algum personagem para eles sorrirem, e a gente tava naquele furacão, naquela situação difícil, e eu tava sempre fazendo eles sorrirem. Então assim, eu sempre gostei de levar as coisas com mais leveza. Parece que isso me faz me sentir melhor, sabe? Ser mais grata também. Muito, muito, muito. Ao pouquinho que eu tinha, demorou muito eu consegui pedir alguma coisa para Deus, porque eu sempre fui muito grata ao pouquinho que eu tinha e ficava com medo de pedir, porque eu ficava assim, não, tem gente que não tem nem o pouquinho que eu tenho, então eu só quero agradecer. E minha mãe também me ensinou muito isso, que ela falava assim, não, sempre falou, não, eu quero o suficiente pra gente comer, pra gente beber, nossa casinha, tá bom. Minha mãe sempre pensou assim, ela nunca pensou além. Aí, agora que eu tô usando a fé para ultrapassar as barreiras, entendeu? Mas antes a gente era muito só gratidão, gratidão. Dificilmente a gente pedia alguma coisa. Mas, não, desculpa, é que eu ia falar que você encontrou nisso tudo algo que é muito difícil entre muitos cristãos, que é o contentamento no Senhor. É, né? verdade, verdade. Que tem muita gente que tem dificuldade de ter esse contentamento, mas você consegue Consigo. praticar isso. Eu gosto, claro que eu peço algumas coisas ao Senhor, até porque Ele fez promessas para mim, então eu oro muito por essas. Mas eu não sou aquela crente muito pidona também, entendeu? E a questão de não reclamar, né? Também Pois o é. contentamento tem isso, de Isso. não se sentir insatisfeito no meio que você vive, né? Ser verdade. grato por aquilo. Você falou da sua mãe, e do que ela te ensinou. Eu queria que você falasse os maiores ensinamentos que ela e seu pai deram para você, que você avalia, assim. Então, ensinaram muito a gente a ser gratos. Meus pais ensinaram, os dois, meu pai sempre foi muito, muito firme, entendeu? Ele ensinava a gente o certo, o errado, o que se podia fazer. Estuda bastante para vocês serem alguém na vida. Eu não estudei, minha vida tá assim, mas eu não quero que vocês cresçam nessa situação. Aí meu pai pegava muito no pé dos meus irmãos para eles serem homens, entendeu? Respeitar mulheres, respeitar o próximo, não ir para o caminho errado igual eles foram. Porque o mesmo que foi oferecido para eles, foi oferecido para mim quando eu vendia bala. Quando eu era criança, eu vendia bala. Me ofereceram facilidade no dinheiro. Vai, ele entrega que eu te dou um dinheiro. Experimenta isso aqui. Eu sempre falava que não, porque meu pai me ensinou muito. Meu pai, assim, ele brigava. Ele fazia eu ter respeito e medo. Ele falava, se vocês fizerem isso, eu vou fazer isso, isso. Eu vou bater, eu vou botar de castigo. Então, eu tinha medo e respeito. Então, assim, meus irmãos experimentaram o que foi oferecido para eles, gostaram e ficaram nisso aí. Um foi com 14 anos, um foi com 12 anos para a rua, o outro foi com 15 para a rua e não voltaram para casa. E fica assim, ia, voltava, a gente, enquanto eram menores de idade, ia eu e minha irmã mais velha com um pedaço de fio, pegava eles na rua, amarrava no meu braço, um braço no meu braço, o outro braço no braço da minha irmã, e a gente ia embora arrastando eles, porque eles não queriam ir embora. Porque queriam ficar na rua, vivendo naquela situação. Então, eu absorvi muito o que os meus pais me ensinaram. Muito. E graças a Deus, sou essa mulher, essa menina mulher que sou hoje. Absorvi muito. Como que você encara o julgamento das pessoas, né? Assim, acho que os vizinhos, as pessoas que veem ali a situação da sua família. Como que você... Assim, hoje em dia com muita tranquilidade. Antes eu ficava triste porque algumas pessoas reclamavam que os meus pais brigavam com meus irmãos, que não podia brigar, que tinha que ser só conversar. E meus pais tentaram conversar sem brigar. Minha mãe até foi pedir socorro no conselho tutelar, mas a moça disse, eu posso fazer o quê? É seu filho. Minha mãe, tá, mas ele é meu filho, eu tô pedindo socorro a vocês. Se eles fizerem besteira na rua, por ser de menor, vocês vão procurar a mim, vão me prender, vão prender meu esposo. E não quiseram ajudar. Então, assim, julgaram muito os meus pais, sem ver o esforço que eles faziam demais para proteger meus irmãos, para fazer eles ficarem firmes, né? E julgaram tanto e não deixavam os filhos deles andarem com meus irmãos. Hoje em dia, meus irmãos estão nessa situação e os filhos dessas pessoas também estão em situações até piores. Então, assim, eu não dou confiança, né? Não ligo, não me importo com os julgamentos, porque a gente sabe que tem muita gente que julga, lá na frente acontece o pior, e eu sei que ao invés de julgar a gente pode ajudar. Minha mãe até sempre chorou muito
em ver meus irmãos nessas situações, que ela falava, eu não julgo filho de ninguém, eu nunca julguei filho de ninguém, que eu sabia que poderia acontecer com os meus, mas os meus filhos estão nessa situação. E eu falava com ela, mãe, isso não é culpa sua. Você ensinou certo, meu pai ensinou certo. Apesar das pessoas apontarem para vocês, dizer que vocês não podiam fazer aquilo ali, que quando os meus pais corrigiam, vinham algumas pessoas acobertar o erro dos meus irmãos. Então, assim, eu falava para ela, apesar de vocês terem corrigido, as pessoas apontar, acobertar, vocês fizeram a parte de vocês. E a educação que eles deram para mim, deram para todos os filhos. Então, assim, Eles tiveram escolha, né? tiveram escolha. Eles escolheram essa vida.